Sim, existe um eixo temático que nunca apareceu no seu Enem. E sim, esse é o vídeo que eu vou te contar qual é esse eixo e quais são as principais teses e repertórios para você desenvolver qualquer tema relacionado ao meio ambiente. Arthur? Roda a vinheta. É a segunda vez que eu faço isso, porque você perdeu a da gravação. Eu peguei o Uber mais sonso que existe na face da terra. Seu, cara. Problema é seu. E o cara assim, ó. Meu povo, presta bastante atenção. Os temas do Enem, desde 2009 até 2022, envolvem problemas sociais. Desde 2009, com o novo Enem, eu tenho a cobrança de um problema social. Até 2022, esse problema social foi recorrente. Beto, esse problema social, ele norteia a composição dos temas? Sim. Por exemplo, 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Isso é um problema social brasileiro. 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Isso é um problema social brasileiro. Tanto é que a proposta de intervenção é um requisito da sua redação do Enem. Isso demonstra que o tema é um problema social. Beto, por que você está falando disso? Ué, gente, é simples. Se o tema é um problema social e o Brasil é permeado de problemas sociais, mapear esses problemas sociais passa a ser uma fonte importante de estudos para o seu Enem. Beto, como que você acerta os temas do Enem? Gente, sempre a partir de duas perspectivas. Eu analiso o tema a partir da sua relevância para o cenário brasileiro e a partir da sua recorrência enquanto eixo nas últimas edições. Por exemplo, o eixo da inclusão foi o eixo que mais apareceu nos últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos, 4 dos últimos temas eram relacionados à inclusão, a um acesso a algum direito básico. Beto, por que você está me contando disso? É porque o contrário também é verdadeiro. Temas que são muito relevantes, mas que nunca apareceram, passam a ser objeto de estudos. E desde 2009 até 2022, problemas sociais não se relacionaram com os problemas ambientais. Pergunta para você, Arthur. O problema ambiental é relevante no Brasil? Os problemas ambientais são relevantes no Brasil? Demais da conta. Sabendo que eles são muito relevantes e ainda não apareceram como problema no Enem, a gente tem que ficar atento, porque se desde 2009 até 2022 o Enem não cobrou, pode ser que no seu ano essa cobrança apareça. Então, a partir de agora, muita atenção, porque caso caia problema ambiental na sua prova, esses problemas aparecerão da seguinte maneira. Acredito muito que os temas estarão listados dentre esses aqui que estão aparecendo para você na tela a partir de agora. Presta atenção. Problemas relacionados ao excesso de lixo, à poluição, ao desperdício de água, à extinção de espécie, ao consumo de plástico, fontes energéticas, mudanças climáticas, enchentes, uso de agrotóxicos, entre outros problemas ambientais. Só que presta atenção, não são problemas ambientais quaisquer, são problemas ambientais relacionados ao contato do homem com a natureza. Ou seja, necessariamente é um problema com causa antrópica. Agora, como que a gente tem que entender esses problemas para ter um desenvolvimento padrão para temas ambientais? É entender a perspectiva que motiva essas causas antrópicas. O que leva o homem a causar problemas ambientais? E eu gosto de analisar os problemas ambientais dentro de uma perspectiva histórica. Pergunta para vocês: o Brasil, ele foi colônia de exploração ou de povoamento? Fala, Arthur. Exploração. Isso significa que desde a formação da identidade nacional, lá no início da colonização, nós tivemos a exploração como sinônimo de desenvolvimento. Explorar era necessário porque aquela sociedade entendia a exploração a partir de uma perspectiva desenvolvimentista e até mesmo civilizatória. Isso significa que a exploração foi absorvida na cultura nacional e ela é projetada até os dias de hoje. Ou seja, o que eu tô te contando aqui nesse vídeo? É que para o brasileiro, explorar tá certo, desde que gere lucro, retorno financeiro. E necessariamente essa exploração não leva em consideração a manutenção da natureza. Então, explorar a natureza no Brasil, desde que gere lucro, é entendido pela população como prioridade.
em relação à manutenção desse meio ambiente. É tão engraçada essa relação da exploração que ela gera consequências diversas. Não só a despreocupação, eu vou explorar e eu não me importo com as consequências. Não só a despreocupação, a exploração muitas vezes ela gera na população um comportamento romantizado em relação à degradação da natureza. Lembra daquele jargão midiático que a gente vê comumente que é o agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Se o agro é tudo, isso significa que o meio ambiente é nada. Olha que loucura! Se eu projeto no imaginário coletivo o agro como tudo, que preenche tudo, significa que a manutenção da natureza tende a ser reduzida a nada. Mas, Beto, você é contra o agro? Não, a gente entende a importância do agro, tanto para a economia como para a formação identitária. Eu sou de Goiás, né? O agro é predominante aqui. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que esse tipo de concepção descarta a natureza e invalida a sua preservação. Afinal, nem mesmo a natureza é mencionada nesse jargão. Existe sim uma relação de projeção desigual dos valores produtivos em relação à manutenção dessa natureza. E não só isso, a gente tem uma perspectiva também que não só romantiza, a gente tem uma perspectiva que autoriza a degradação. Quer ver? Eu vou fazer uma análise com vocês que aparentemente não tem nada a ver com o meio ambiente, mas que no final você vai entender a relação. Quando você se depara com uma pessoa que faz a opção por ser vegana ou vegetariana, qual que é a reação da sociedade em relação a esse comportamento? É uma reação de descredibilização da conduta da pessoa, né? Inclusive, tem um amigo meu que fala assim, você é vegano, você é vegetariano, então eu vou comer carne em dobro, pra mim e pra você. Normalmente é assim que acontece, não é? As pessoas descredibilizam esse comportamento, entendem a preservação como algo superficial, supérfluo. E qual que é o problema disso? O problema é que esse tipo de comportamento, que entende como algo superficial, como algo supérfluo, transforma aquilo que era prioridade em algo secundário. O que é prioridade? Produzir ou preservar? Preservar, mas a produção foi colocada no lugar da preservação. Logo, a preservação se tornou um objetivo secundário dentro da produção. Ou seja, produzir é necessário e proteger e preservar, desde que não atrapalhe a produção. Então é algo superficial, supérfluo. Inclusive, a produção autoriza a degradação em muitos casos. Tá certo produzir. Tá certo gerar lucro, mesmo que isso degrade o meio ambiente. E aqui eu tô falando só de uma perspectiva, você entendeu? Que é a perspectiva socioeconômica, que é a perspectiva que envolve essa mentalidade necessariamente perniciosa do sistema socioeconômico. Então, existe uma relação econômica, existe uma relação econômica com os temas do eixo do meio ambiente. Lembrando que são temas causados pela interação do homem com a natureza. Então, tudo isso que eu falei aqui até agora, só para você não se perder, eu te falei que o tema ainda não apareceu, eu te falei quais são os temas que apareceram e quais são os tipos de problema e por que que o tema do meio ambiente passa a ser um problema relevante a partir do momento em que ele não caiu. Se ele é relevante para o Brasil e não apareceu, pode ser que ele apareça na sua prova. Aí agora o que eu estou fazendo? Eu te mostrei possibilidades de problemas ambientais e te contei que esses problemas ambientais são causados pela interação do homem com a natureza. E agora eu estou te falando quais são as causas desses problemas, que você vai utilizar como a argumentação. E dentre essas causas, eu trouxe a mentalidade do sistema socioeconômico, essa mentalidade capitalista. Eu não estou falando do sistema, eu estou falando da mentalidade perniciosa associada ao sistema. E a gente tem outras perspectivas também, quer ver, Arthur? A gente pode falar de individualismo. Hoje você está tão imerso na sua rotina que aquilo que é social e coletivo tende a ser relegado a um espaço de desimportância. Hoje você tem que passar no vestibular. Por isso você não separa o lixo da sua casa. E aí você sempre pensa assim, não, depois eu faço. Quando eu passar, eu me importo com aquilo que é coletivo. Caiu o quadro que tava ali, ó. Tinha um quadro ali, ele tá aí no chão? Que susto, Arthur. Mas também, a gente consegue fazer uma relação com o comportamento do ser humano em relação à coletividade. A gente é muito individualista na pós-modernidade. Esses vínculos socioafetivos, eles de fato estão fluidos, né? Fazendo uma alusão aí à Bauman, eles estão cada vez mais frágeis. E por que eu tô falando disso em relação aos temas ambientais? Ué, gente, é muito simples. A gente não se importa com o meio ambiente porque o meio ambiente tende a ser visto como um problema coletivo.
E tudo que é coletivo tende a ser relegado a um segundo plano, tende a ser terceirizado enquanto responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade hoje? Passar no vestibular. Logo, problemas sociais e coletivos são direcionados para uma coletividade. Afinal, não é problema seu, é problema de todos. Se é problema de todos, não é problema de ninguém. Ou seja, existe uma perspectiva individualista norteada por um ideal de produtividade que reduz a sua função social a uma perspectiva individual que acaba por terceirizar a solução dos problemas que são coletivos para a coletividade. Você não mais se percebe como um ser da coletividade, e sim como um ser que tem objetivos individuais. Essa relação é uma relação muito pertinente para temas ambientais, mas não só para temas ambientais, para temas que vão atingir a coletividade como um todo e não são reduzidos à perspectiva individual. Faz sentido para vocês? Então, ó, mentalidade capitalista, comportamento individualista. E a gente pode trazer outras perspectivas talvez mais práticas. Por exemplo, a gente tem a falha da escola na formação ambiental do sujeito. A gente até te ensina que os problemas ambientais são de fato problemas. E a gente te mostra, inclusive, o meio ambiente na teoria. A gente fala de briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. A gente fala dos condutores de seivas, o xilema e o floema. Você sabe de coisas muito técnicas e teóricas, só que você não sabe separar o lixo. Você sabe de coisas muito técnicas e teóricas, só que você não sabe como amenizar a sua conduta em relação aos problemas ambientais. Você continua usando sacolinha de plástico, você continua consumindo produtos que têm agrotóxicos, você continua com um comportamento que é prejudicial para a natureza. Por quê? Porque você nem consegue enxergar a sua degradação como um problema, ou como melhorar ou amenizar essa degradação. Entende? Então aqui eu trouxe algumas análises só para você refletir quando a gente tem problemas ambientais. E aqui, olhando para esses temas, todas essas três análises que eu falei, tanto de mentalidade capitalista, né, essa mentalidade perniciosa atribuída ao sistema, como o individualismo e a falha educacional, se relacionam com esses problemas. Então eu tenho aqui vários problemas ambientais que, independente de qual seja, eu consigo colocar uma dessas causas, certo? Independente do tema, então, porque eles estão relacionados ao mesmo eixo, essas causas se relacionam. Agora, gente, presta bastante atenção. Parágrafos adaptativos em relação ao meio ambiente. Não vou analisar todos, mas eu coloquei aqui para vocês 4 introduções e um parágrafo de desenvolvimento. A introdução que mais talvez me remete a lembranças de notas altas nesse eixo do meio ambiente é a introdução utilizando o filme Lorax, né? Para quem assistiu o filme Lorax, é uma cidade feita de plástico, né? É uma obra que representa uma cidade feita de plástico e que as pessoas convivem naquela cidade como se nada tivesse acontecendo. Esse mesmo comportamento de indiferença quanto à degradação, afinal, os indivíduos daquela cidade estão convivendo em uma cidade feita totalmente de plástico, inclusive a vegetação é feita de plástico, isso não espanta ninguém, a galera compra ar para respirar, isso não espanta ninguém. É justamente essa conduta de aceitação da degradação que a gente observa aqui na contemporaneidade, aqui, fora da ficção. Ou seja, você age como se o problema ambiental fosse comum, fosse natural. A gente tem um aumento do consumo de plástico e lida com ele de forma negligente. A gente tem o uso de agrotóxicos e lida com ele de forma negligente. A gente tem o aumento da poluição e lida com ele de forma negligente. Ou seja, sabe que existe e não faz nada para resolver. Sabe que existe e se acostumou, se acomodou diante desse problema ambiental, né? Então, essa mesma comparação lá da sociedade que convive naquela cidade feita de plástico, a gente tem fora da ficção, em que a nossa sociedade brasileira convive com os problemas ambientais como se, de fato, isso não fosse um problema. Inclusive, deixei aqui para vocês, né, o Wall-E, que vai nessa mesma perspectiva, né, a sociedade representada no filme deixa de conviver na Terra e justamente por conta da poluição, do acúmulo de lixo e transfere a responsabilidade para a resolução daquele problema para algumas máquinas, e o Wall-E é uma dessas máquinas que está ali limpando o planeta Terra para a população voltar a habitar esse planeta, que é um comportamento de indiferença, de secundarização. A gente pode falar de Vidas Secas quando fala de animais, né? Pode falar de Up, Altas Aventuras, que fala dessa
intenção de preservação representada pelo personagem lá, protagonista. E a gente pode também abordar esse parágrafo dentro da perspectiva do sistema socioeconômico, lá no desenvolvimento, que foi a primeira análise que eu trouxe para vocês em relação a essa cultura de exploração que acaba por autorizar a degradação. Inclusive, eu utilizei um repertório nesse parágrafo, que é o repertório do Mahatma Gandhi, e que ele afirma que a ganância é a única necessidade do homem que a natureza não pode suprir. Mahatma Gandhi afirma que a ganância é a única necessidade do homem que a natureza não pode suprir. Ou seja, a natureza te dá conforto, te dá alimentação, te dá moradia, te dá tudo e não supre essa sua necessidade de sempre buscar mais e alcançar mais e aumentar a produtividade e aumentar a rentabilidade, certo? Deixei aqui esses parágrafos para vocês analisarem, tá aí na tela, tira print para você não perder. Muito conteúdo para um vídeo só, muita coisa falada, espero que vocês tenham entendido que o tema relacionado ao eixo do meio ambiente é relevante e nunca apareceu. Logo, por não ser nada recorrente, ele passa a ser importante para a sua prova. Inclusive, fica aqui a dica, vai estudar para o Enem a partir de temas de redação? Não estude por temas, estude por eixos. E entenda quais são os eixos mais relevantes para o momento contemporâneo. E não só isso, entenda quais são os eixos mais recorrentes nos últimos anos. E é isso aí, meu povo. Se você gostou dessa aula, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, que é um curso que nós temos, que a primeira aula está disponível gratuito para você, em que eu faço análises temáticas. Lá eu vou trazer causas como eu trouxe, parágrafos como eu trouxe, propostas de redação como eu estou analisando aqui para vocês, para que você tenha um domínio desses temas. Inclusive, divida essas análises por eixos temáticos. Eu duvido que esse estudo não vai te levar aos 900 pontos. Clica aqui para conhecer, deixa seu like no vídeo e inscreva-se no canal, porque esse conteúdo tá aqui toda semana. Porque é esse tipo de conteúdo que eu produzo toda semana. E para você não perder, ativa também as notificações. Um abraço para vocês, tchau, tchau!